Obrigado pela tua presença, Senhor, nesse lugar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. Que ela nos domine, que ela nos conduza. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se move com poder, com liberdade nesse lugar e continua falando aos nossos corações. Cada mente, cada coração seja boa terra, onde a tua palavra será semeada. No nome de Jesus, por bondade, continua falando conosco. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor reine na sua mente e no seu coração. Eu tenho algo de Deus para lhe entregar. Você quer receber? Você pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Eu peço a você que esteja em oração desde já. Irmãos, é uma luta travada o tempo todo. Amém? Amém? Primeiro culto, só soube depois. Mas tinha uma pessoa aqui sentada, precisava entregar sua vida a Cristo, com desejo, com inclinação suicida, vazio, desejoso, mas preso, sabendo que precisa se entregar, mas sem forças para fazê-lo. A gente ora e fica meio travado. Dá para você entender que você não é um espectador nesse lugar? Amém? Eu posso contar com a sua oração do início ao fim. Amém? Deixa eu lhe ensinar uma coisa, certo? Nenhuma pregação feita nesse lugar está exposta para ser avaliada. O seu pastor que está falando. Amém? Toda palavra ministrada desse púlpito é palavra de Deus. Muito certamente, todas são bem simples. Amém? Porque somos simples. Mas nenhuma palavra está exposta aqui para que depois de uma pregação alguém venha querer emitir juízo de valor. Se você fez isso, não faça mais. Amém? Amém? Quando a gente abre a Bíblia e quando a gente expõe a palavra, inevitavelmente Deus está falando conosco. Lembra o que Tiago diz? Recebam humildemente a palavra ministrada a vocês. Diga amém, igreja. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero hoje meditar com a amada igreja, irmãos e amigos, sobre a vida de um personagem bíblico, o rei Saul. E nessa oportunidade eu quero tirar lições. Eu quero junto com você, para a minha e para a sua vida. Antes, deixa eu introduzir, lhe fazendo pensar sobre um contexto que tem tudo a ver com a mensagem. O que é que você tem como certo? O que é que você considera aceitável em sua vida? Qual tem sido a sua prática de vida? Qual é o seu parâmetro para aquilo que é certo e errado? Você tem se preocupado em viver uma vida que agrade a Deus? Até onde vai o seu compromisso e a sua disposição para obedecer a Deus? Você conhece, isso é chave para essa mensagem, você conhece os princípios que Deus estabeleceu? Você vive por eles? Temos nos preocupado em viver uma vida que agrada a Deus? Irmãos, amigos, quem quebra os princípios que o Senhor estabeleceu, quem não os observa, quem não vive por eles, paga um preço muito alto. Eu demorei um pouquinho para vir porque eu estava ouvindo uma pessoa lá. Eu disse, está vendo por que a gente prega coisas tão simples? Quebra-se o princípio que Deus estabelece e é uma avalanche a caminhos que ao homem parece correto, mas o final dele é morte. É morte. E eu tenho tido a oportunidade de dizer para várias pessoas em amor, porque enquanto pastores, a gente vê os deméritos das pessoas.
E temos tido temor a Deus para transitar nisso com muito cuidado, muito respeito e orando pela nossa vida, porque o nosso telhado é de vidro, amém? Sem querer desdenhar da fraqueza de ninguém, de maneira nenhuma. Mas dizendo e mostrando pela palavra. Está vendo que não vale a pena quebrar os princípios que Deus estabelece? Está vendo que é verdade o que a Bíblia diz? Está vendo que quando não se vive em obediência, as consequências são horríveis? Está vendo que não é frase de efeito quando a palavra diz que um abismo sempre vai chamar outro? Quando se quebra os princípios que Deus estabeleceu, é problema. Na verdade, não podemos violar os princípios, as leis que Deus estabeleceu. O que acontece na verdade é que nós nos machucamos e machucamos os outros se não respeitamos e se não os observamos. E por causa de um momento se destrói uma família e se tem inúmeros problemas. Você os observa, falando dos princípios de Deus, ou os nega, mas quebrá-los nunca. Porque os princípios que Deus estabeleceu perduram no tempo e no espaço. Os princípios que Deus estabeleceu, eles nunca cairão em desuso. Então, eu e você tratemos de conhecê-lo e fundamentar a nossa vida sobre eles. Lembra do Salmo 19? Verso 8, 9, 10 e 11. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros, são todos eles justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por eles, o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Diga para quem está ao seu lado, conheça. Fale mais forte, diga, conheça os princípios eternos de Deus e viva por eles. Posso ouvir um amém? Alguém já disse, a frase não é minha, mas concordo plenamente. Princípios são como trilhos de trem fixados em terra firme para levar passageiros para um destino certo. Os nossos trilhos são as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, que estão todos em sua palavra. Se andarmos por ele, lutas todos nós teremos. Jesus não nos engana. Vivemos no mundo de aflições, mas vivendo pelos princípios do Senhor, espere o cumprimento da palavra na sua vida e na sua família, tintim por tintim, porque Ele é fiel. Não quero execrar, não quero falar mal, quero refletir sobre a vida de Saul em 3 episódios. E eu quero junto com você, eu e você. Ninguém prega nesse lugar numa situação de superioridade, como se fosse pregando só para vocês. A palavra é para todos. Amém? A reflexão é para todos. Então eu quero pensar sobre 3 episódios da vida de Saul, que eu quero dar destaque. Já na introdução dessa mensagem, falando sobre princípios, deixa eu te dizer também uma coisa. Para não ser levado de um lado para outro nessa vida, para não ser daqueles que se deixam influenciar facilmente pelos outros, para não ser daqueles que cedem às pressões, descubra urgentemente 2 coisas: a vontade de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Paute toda a sua vida no que Deus lhe fala. Paute a sua vida na palavra. Siga firme na direção que Ele lhe dá. Ouça o que Ele lhe diz. Se você exerce liderança, ouça educadamente qualquer conselho, qualquer opinião, mas siga o que Deus lhe manda fazer. Paute toda a sua vida no que Deus lhe fala, na direção que Ele lhe dá. Você é difícil para tomar decisões? Você é alguém facilmente influenciado? Você cede às pressões externas? As pessoas já perceberam isso na sua vida e se aproveitam disso?
dessa sua indecisão. Não jogue para a torcida. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus sabe a seu respeito. Se preocupe em agradar o Eterno. E não abrir mão dos seus princípios. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. É o primeiro episódio da vida de Saul, que eu quero tirar lições para mim e para você. 1 Samuel capítulo 13. Abra aí, por favor. Versos 11, 12, 13 e 14. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Se o irmão estiver dormindo aí, acorda ele, irmão. Não durma não. Diz a palavra, 1 Samuel 13, verso 11. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Vou lhe mostrar. Ele sentiu errado, irmão. O coração é enganoso. Ele sentiu errado aqui. Disse Samuel: você agiu como um tolo, Saul. Você desobedeceu o mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Ele tinha uma direção, irmão. Deus havia falado. Ele sabia o que tinha que fazer. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Você vai continuar no trono, Samuel está dizendo. Você vai continuar no trono. Mas a dinastia que Deus iria fazer através da sua vida, pela sua descendência, acabou. Por quê? Porque ele quebrou um princípio. Que princípio? Bem simples. Obediência. Obediência. Samuel diz: a dinastia que ele ia fazer não vai mais. O seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Por quê? Como é que termina o texto? Como é que termina o texto, irmãos? Porque você não. Eu não estou aqui para execrar Saul. Vamos pensar sobre a nossa vida? Fica quietinho aí, não dá sinais não, amém? Amém? Não dá não, fica quieto. Você tem obedecido? Você tem obedecido? Ou você tem quebrado esse princípio? Abrindo concessões indevidas na sua vida? Como é que está a dinâmica da nossa vida? Qual é o contexto aqui para Saul agir pela pressão e fazer o que Deus reprovava? As tropas filisteias se reuniram em Micmas e distava 30 quilômetros a oeste de Gilgal, onde Saul se encontrava com seu exército. Saul e seus soldados eram minoria. Os homens de Saul começaram a se esconder, e o texto vai dizer que eles começaram a abandonar o exército. Havia uma palavra para Saul: espere o profeta chegar. Espere Samuel chegar. Há uma direção ou não há? Sim ou não? Há ou não há? Ele sabia o que tinha que fazer. Mas ele vê os soldados o quê? Desertando. Ele diz que se sentiu obrigado a buscar e fazer o que ele não estava autorizado a fazer. A direção era essa, irmão. O cuidado que temos que ter na vida é não agir de forma impensada, nem pelo calor do momento. Não ceda às pressões para fazer aquilo que você sabe que você não tem que fazer. Na hora da luta, da prova, da guerra, muitos soldados de Saul fugiram. Posso dar um conselho? Cuidado com quem você chama para perto. Na hora que Saul precisou, muitos dos seus soldados lhe abandonaram. Posso dizer uma coisa? O trânsito das pessoas na sua vida não deve ser referência para você tomar decisão. Amém?
Se tiver que ir, deixa aí, irmão, abençoa. Se tiver que ficar, vai ficar. Mas a sua decisão não pode ter parâmetro isso. Saul decidiu assim: os soldados estão indo embora, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer alguma coisa, como é que vai ser? Você e Deus são maioria. Lugar mais poderoso do mundo, o centro da vontade de Deus. É assim que tem que ser a minha e a sua vida. E você sabe quem é fiel na hora que a guerra se arma. É verdade ou não é? Foi George Washington que disse assim: eu trago isso para a minha vida. Seja cortês com todas as pessoas, mas íntimo de poucas. E que essas sejam bem testadas antes de merecer a sua confiança. Porque a verdadeira amizade é como uma planta que cresce lentamente e que precisa passar pelas adversidades e sobreviver a elas, para só depois você concluir: é meu amigo mesmo. Em todo tempo ama o amigo, mas na adversidade ele é um irmão. Na hora que a coisa aperta, o grau de relacionamento se intensifica. Não é mais um amigo, é um irmão. Saul, se tivesse do seu lado soldados como Naamã tinha, que quase perdeu a bênção, e chega onde diz assim: Senhor, o profeta não está te pedindo muita coisa. Entra lá, mergulha, e você vai ser curado. Que Deus levante pessoas assim para te estimular a obedecer. Você quer pessoas assim? Amém? Bênção maior do que ter pessoas assim é ser essa pessoa. Seja essa pessoa. Estimule as pessoas a obedecerem, a não abrirem mão dos princípios que Deus já estabeleceu. Diferente foi Davi. Vai ser uma mensagem que eu vou pregar: os valentes de Davi, homens que caminharam com ele no bom e no ruim, homens que ouviram um sussurro de Davi num contexto de guerra e foram pegar o que o rei precisava. E não é à toa que a Bíblia registra os feitos desses homens, pessoas fiéis. O que Deus tem feito nesse lugar é algo muito grande. Ele vai fazer muito mais. E sabe uma oração que eu tenho feito ao Senhor? Levanta uma liderança fiel, Senhor, nesse lugar. Uma liderança comprometida com os teus princípios, com a tua palavra. Uma liderança que ame orar. Uma liderança que ame vidas. Mas Gilgal, onde Saul se encontrava, onde ele deveria esperar Samuel, foi também o lugar da sua coroação. Gilgal, onde Saul estava, foi onde tudo começou. Mas Gilgal, infelizmente, por causa da precipitação e pela incapacidade de resistir às pressões, se tornou para Saul também o começo do fim. Conheça a vontade de Deus. Se mantenha na direção que Deus lhe deu e não ceda às pressões. Era para ele ter esperado. Havia uma palavra, havia uma orientação, havia um direcionamento. Os soldados, muito certamente, talvez não sabiam disso, mas ele sabia. Ele tinha uma direção. Natural e até de certa forma esperado que os soldados se apavorassem e fugissem, mas o rei não. Tinha que permanecer ali. Eu estou debaixo de uma palavra do Senhor. Se você não tem esse senso de direção, a convicção de que você está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele te criou para você fazer, aí você topa qualquer coisa. Mas quando você tem senso de propósito e sabe para que veio a esse mundo, você não abre mão do que Deus lhe falou. Você não abre. Você não abre mão. Você segue. O verso 8, 9 e 10 diz: ele esperou 7 dias,
o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E quando começam a se dispersar, ele se apressa e diz: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, que ele não podia fazer. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. Sabe uma mistura perigosíssima que você tem que afastar da sua vida? Incredulidade e impaciência. Normalmente elas andam juntas. Agora ou vai ou racha. Agora vou fazer do meu jeito. Que Deus te livre de uma hora dessa. Agora eu vou orar mais ainda. Diga amém. Agora eu só vou dar um passo se o Senhor falar. Diga amém. Cuidado com a incredulidade e com a impaciência. Ô pastor, Samuel disse que era 7 dias. No período de 7 dias não chegou. Queria o profeta, por não gostar do rei, prejudicá-lo? De maneira nenhuma, absolutamente. É só ler o texto. Não só Samuel, como o próprio Deus estavam querendo forjar o rei. Lembra? 1 Samuel capítulo 12, a transição. Era Deus que reinava sobre o povo. Saul é o primeiro rei. O primeiro rei. Começa bem, mas se perde no meio do caminho. O que é que o Senhor está querendo ensinar ao rei aqui? Que apesar de rei, quem permanece no comando é Deus. E ele tinha que esperar. A confiança estava nos soldados. Com medo da deserção, isso forçou ele a agir precipitadamente. Não ceda às pressões. Agora, para ter firmeza, tem que ter convicção de que está na direção certa. Senão, você vai para qualquer lugar. Me escute. Sem fé, sem paciência e sem firmeza, não se vive as promessas. Sem fé, sem paciência e sem firmeza, não se vive as promessas. Para você não achar que é uma frase de efeito, Hebreus 6,12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, herdaram a promessa. Por meio da fé e por meio da... É no tempo dele, irmão. Mas alguma coisa tem que ser feito. O trânsito está grande demais. Deixa aí, deixa vir. Deus está no controle, irmão. Ele está no controle. O tempo é dele, a forma é dele, o modo é dele. Ele é Senhor. Só vou fazer uma coisa: eu não sou doido de quebrar os princípios que ele estabeleceu. Confie até o fim no que Deus falou. Confie até o final. Pode estar o reboliço que for. Como é que vai ser? Eu estou debaixo da palavra dele. Eu estou me movimentando em obediência. Então aguenta até o fim. Amém? Amém? Até o fim. Ou o mar se abre ou você passa por cima dele. Mas debaixo da palavra dele, a gente vai viver as promessas. Não é à toa que o texto diz: quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Era para ter esperado, sim ou não? Sim ou não? Olha como é sério, irmão. Ele termina de fazer, Samuel chega. Qual notícia o profeta diz? A dinastia. Acabou, Saul. Parece pesado, né? No primeiro culto eu vi algumas feições. As pessoas até meio se assustando assim, porque acham que Deus é só amor, irmão. Só bênção. A gente foge do confronto. A gente quer só aquilo que massageia o ego. Não é assim? Mas essa mensagem não leva para o céu não, irmão. É boazinha de ouvir para tu voltar para casa, mas não traz o conserto que Deus quer trazer para minha e para a sua vida. E aqui, a gente está debaixo daquilo que Deus manda falar. Amém? Amém? Pensou Saul. Conjecturo eu. Os soldados estão indo embora. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas Deus já falou. Já. Ele mandou esperar. Mas Samuel não veio. Os soldados estão indo embora. Os filisteus estão se aproximando. Como é que vai ser esse negócio? Vai dar errado. Vai ser problema. Espera aí. Eu vou fazer do meu jeito. Faça não, irmão. Faça não. Olha para quem está do seu lado e diga assim: espere.
Deixe Deus agir. Para quem está do outro lado, diga: espere. Fale, irmão, fale como profeta aí, irmão, em nome de Jesus. Não fale dormir, não. Diga: espere, irmão. Deixe Deus agir. O profeta chega, olha para o rei e diz: tolo, que besteira você fez. Você quebrou o princípio que Deus estabeleceu. Você perdeu a bênção, porque quebrou o princípio. Isso é lição para mim e para você. Orgulho, impaciência, desobediência e dissimulação só traz problema. E Samuel diz: um dia a coroa lhe será tomada e dado a outro que Deus já escolheu. Segundo episódio, passe algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 15, verso de número 24. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 24. Você achou aí? E aqui ele diz: pequei, disse Saul. Mais uma vez, irmão, quebrei o princípio, violei a ordem do Senhor, não obedeci às instruções que tu me deste. Por quê? Por quê, irmão? Tive medo e os atendi. Ele mais uma vez cede às pressões. Ele agiu mais preocupado em agradar o povo, a galera, jogar para a torcida, do que fazer o que Deus mandou. Como é que é essa questão na sua vida? Arrisco a dizer que o que movia Saul era o que o povo iria pensar. O que movia Saul era: o que vocês querem que eu faça? O que é que eu preciso fazer para ficar bem na fita? Sabe qual é o contexto de 1 Samuel capítulo 15? Para lhe falar sobre esse contexto, eu tenho que me reportar a Êxodo capítulo 17. Me escute, me acompanhe nesse raciocínio. O que é que está acontecendo aqui? Qual era a palavra que Deus tinha dado a Saul? E mais uma vez ele desobedece. Lá em Êxodo 17, verso de 8 a 16, está o relato de que o povo de Israel estava em peregrinação pelo deserto. Tinham acabado de sair do Egito. Portanto, eram um povo desorganizado ainda, não oferecia ameaça a ninguém, perigo a ninguém. Na caminhada, tudo que eles queriam por onde passavam era pedir permissão para passar. E no início dessa jornada, o primeiro povo que ataca Israel é os amalequitas. Lembra aquela batalha em Refidim? Quando Arão e Ur seguraram os braços de Moisés, e quando ficava erguido o povo vencia. Josué estava lá embaixo lutando, lembra? Foi aqui essa luta. Exatamente isso. E a luta foi ferrenha. Aquele povo deu trabalho a Moisés, irmão. Teve um trabalho desnecessário. Mas a vitória chegou. Amém? Mas aí Moisés, homem de Deus, diz uma coisa e Deus liga no céu. Êxodo 17, verso 16. Ele disse assim: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Sabe o que acontece? Moisés disse isso e Deus confirmou no céu. Sabe o que eu acho interessante? Moisés está no final da sua vida, lá em Deuteronômio capítulo 25, verso 19, no final da sua jornada, e ele faz questão de lembrar o povo a oração que ele fez. Ele faz, porque os amalequitas deram trabalho a Moisés desnecessário. E Êxodo 25, 19, o texto diz: quando o Senhor, o seu Deus, ele está dizendo para o povo, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para delas tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Isso eu estou partindo, mas lembre do que eu falei lá atrás. Deus vai cumprir. Quem Deus chama para cumprir a palavra? Saul. E qual era a ordem de Deus? Vá lá e risque da face
da terra os amalequitas. Agora deixa eu te dizer uma coisa com toda honestidade. O problema de Saul também é o meu e o seu problema. A gente conhece a palavra. A gente sabe o que ela aprova e reprova. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas acontece como aconteceu com Saul muitas vezes. Surge um mais. Ou eu acho que concessões indevidas. É como nos diz 1 Samuel 15, verso 9, na versão da NVI. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Um Nelorezinho, uma gordurinha. Deus mandou destruir tudo. Mas eu acho que não tem problema pegar essa vaquinha e esse boizinho aqui. Quebrou o princípio, irmão. Quebrou o princípio. Parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Quebrou o princípio. A ordem era para arriscar da face da terra os amalequitas. Saul não cumpriu. Mas aí a gente tem que ler a Bíblia. E aí, Deus cumpriu a sua palavra? Cumpriu. Com Ezequias. Lá em 1 Crônicas 4, versos de 41 a 43. Ele riscou da face da terra os amalequitas. A palavra dele não volta vazia não, irmão. Se ele falar, vai acontecer, irmão. Se ele promete, ele cumpre. É simples. Conheça os princípios imutáveis e eternos de Deus e viva por eles. Obedeça. Saul foi rejeitado. No verso 11 de 1 Samuel capítulo 15, está escrito: o Senhor falando com Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite pela vida de Saul. E é muito importante que a gente entenda o que significa quando o Senhor diz: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Eu e você, quando nos arrependemos porque procedemos mal, quando erramos. Isso fala da nossa limitação. Deus não erra. O português é limitado. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é porque a atitude de Deus está diretamente ligada aos princípios que eu observo. Se eu faço a minha parte, Ele é fiel, Ele vai cumprir a palavra. O plano de Deus era abençoar Saul e a sua descendência. Ele se exclui. A desobediência lhe incapacita de viver a promessa. Sabe o que eu aprendo? Que quem não tiver uma vida provada e aprovada na obediência, nós não somos perfeitos. Mas o meu e o seu coração precisa ser inclinado à obediência. Ele não pode estar cauterizado. Ele não pode ser resistente. É por isso que Ezequiel diz: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha como é a luta espiritual. A pessoa está a ponto de querer tirar a vida. Você diz: querido, você não precisa de uma religião não. Você precisa de Jesus na sua vida. Você tem que abrir esse coraçãozão aí e deixar ele entrar, porque Ele é o Deus da vida. Sua vida está uma bagunça, porque você tirou Ele de onde Ele deveria estar, no primeiro lugar da sua vida. É assim que tem que ser. Não pode ser diferente. E mesmo assim, o que é que acontece? A pessoa reluta. Eu e você precisamos ser provados e aprovados na obediência. Senão, jamais viveremos as promessas. Se você me entende, diga amém. Se você me entende, diga amém. Saul pensava que Deus ia preferir os animais sacrificados. Saul pensava talvez que o dízimo iria aplacar a ira. Não, irmão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Salmo 50, versos de 7 a 15, depois você lê.
Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Está na palavra. O que mais alegra o coração de Deus é a minha e a sua obediência. Salmo 51, versos 16 e 17. Depois que Davi peca: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Diga assim comigo: provado, fala mais forte, diga: provado e aprovado na obediência. Aí conta-se que um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens. No curso que fazia, queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. O imperador ficou zangado e disse: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abre esse portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou para Napoleão: o senhor vai querer que eu desobedeça a meu pai? O portão está fechado. Ele pediu que eu deixasse fechado. Ele vai permanecer fechado. E ninguém passa por aqui conforme meu pai determinou. Napoleão virou-se para os seus generais e disse: eu quero 1000 homens como este, e eu conquisto o mundo. Obediência. Como diz o autor aos Hebreus, nenhum de nós resistimos até o sangue para obedecer ao Senhor. Se alguém já viveu isso aqui, é muito raro. Mas é fácil dizer que em contexto de Brasil, ninguém resistiu a ameaçar a própria vida para obedecer a Deus. E por muito pouco, sabe o que acontece? A gente nega. A gente abre concessões indevidas. A gente quebra princípios. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. A gente quer viver a promessa, a gente quer viver o cumprimento, a gente quer viver tudo, mas nessa noite ouça o Espírito de Deus lhe falar: não quebre os princípios imutáveis e eternos de Deus. Sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Ouvir sobre obediência. Porque é assim que a gente vai caminhar como igreja. Amém? E saiba, se ele disser sim, é sim, irmão. Se ele disser não, é não e acabou. Se ele der uma direção, você acha que a gente ora tanto por quê? Fora a nossa vida, você acha que 6 horas da manhã na quinta-feira a gente está aqui por quê? Você acha que a gente não queria estar dormindo? Você acha que 7 horas da manhã a gente está aqui orando por essa cidade por quê? Eu não queria estar na minha caminha quentinha, debaixo do edredom lá? Tu gosta porque eu não gosto? Tu acha que eu não queria chegar na terça-feira mais cedo em casa para ficar com meus filhos? Mas é uma direção que ele tem dado. Ore, ore, ore. Talvez o resultado disso não se manifeste plenamente hoje, mas muito certamente se manifestará nas próximas gerações. Foi a direção que ele deu? Não importa se está cheio. É como disse o pastor Jeremias: onde tiverem 2 ou... para mim eu quero ser um dos 3. Está ótimo. Onde tiverem 2 ou 3, ali estou. Eu quero ser um dos 3 sempre. Se tiver 3, está tudo certo. Tem 5. Toda reunião aqui tem 5 pelo menos. Tem 7, porque os 2 ali também vêm. Tem 7. Certo. E assim a gente caminha. Porque é a direção que Deus deu. Amém? E para a gente encerrar, diga assim comigo: um abismo sempre chama outro abismo. E aí, irmão, com tristeza digo isso. Para encerrar essa mensagem, 1 Samuel, capítulo 28. Leia comigo o verso 5. Diz assim a palavra: quando Saul... 1 Samuel 28, verso 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor,
Mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Eu fui pesquisar isso, irmão. Ele não falou de jeito nenhum. O seu chefe explica o seguinte: ele não falou, não falaria, não ia falar de forma nenhuma. Muita gente quer pegar esse texto de 1 Samuel capítulo 28 e querer justificar o espiritismo. Ele evocou Samuel. Aqui a gente tem, para derrubar essa afirmativa, a gente tem, estudando 1 Samuel capítulo 28, argumentos gramatical, exegético, ontológico, escatológico e doutrinário. De que não foi Samuel. Mas de maneira nenhuma. Se Deus não falou a Saul, iria falar por uma médium? Não. Sem medo nenhum. Ali era um demônio. Atos capítulo 16. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque a jovem que tinha um espírito de adivinhação percorreu dias e dias atrás de Paulo e Silas e dizendo: estes aí são homens de Deus. Adivinhou, sim ou não? Sim ou não? Mas foi o que Paulo disse: era um demônio. Espírito, saia dela. E saiu. Ele vai, para terminar a sua vida, consultar e fazer o que Deus abominava. Um abismo sempre chama outro. Que Deus nos guarde. Que Deus me ajude e te ajude. Você precisa da ajuda de Deus? Todo santo dia? Eu preciso também. Olha o processo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se... Viu a progressão? Ele seguia os conselhos de vez em quando, depois passou ao quê? A imitar a conduta, depois se assentou à roda dos escarnecedores. Um abismo sempre chama outro. Cuidado com as concessões que você abre na sua vida. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Sacrifício, holocaustos, Ele não quer não. Ele quer o meu e o seu coração quebrantado e contrito na presença dEle. Porque perfeito você não é. Perfeito eu não sou. Amém? A gente erra, sim ou não? Mas quebrantado e contrito, a sensibilidade, irmão. A gente conserta e abandona. Porque quem encobre as suas transgressões não prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança. Tem misericórdia de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor.